Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Abra sua Bíblia aí no Josué. Capítulo 1. Josué, capítulo 1, versículo 7. Josué, capítulo 1, versículo 7. Amém? Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas para onde quer que andares. Amém? Amém. Vamos repetir todos nós juntos? Então somente esforça-te. E tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Amém? Glória a Deus. Irmãos, aqui Josué estava sucedendo Moisés. Moisés tinha acabado de morrer e Josué estava assumindo então a liderança do povo de Israel. E aí Deus deu uma palavra para ele, uma palavra que serve para cada um de nós essa noite, que serve para os nossos problemas, que serve para as nossas aflições, para as nossas lutas, para as nossas vitórias, para as nossas conquistas. Cada um de nós vivemos um momento, e o momento ao qual o Senhor preparou. Amém? Então você tem que colocar você na história para ela se tornar realidade. Você tem que imaginar você com aquilo que você espera, com aquilo que você quer conquistar, com aquilo que você está lutando, para que essa palavra seja viva na sua vida. Amém? Amém. Essa palavra, ela foi escrita para Josué, Deus falando com ele, mas essa é a palavra do Senhor para nós essa noite. Amém? Amém. E nós temos algumas partes aqui que nos chamam a atenção. Que a primeira é: esforça-te e tem muito bom ânimo. Repita comigo: esforça-te. Olha para quem está do seu lado e fala: esforça-te. Esforça-te para quê, pastor? Para carregar peso? Talvez, né? Quem sabe Deus vai te dar bastante coisa, vai ter que carregar, né? Uma vez um filho bem grandão, né? Tem que ter bastante braço. Eu vejo umas mães às vezes carregando umas crianças já grandonas, né? Eu também queria que a mãe carregasse, mas ela não aguenta mais. E a gente tem que se esforçar, não tem? Repete comigo de novo: esforça-te. Para quê? Primeiro para orar. Amém? Amém. Para chegar aqui no culto, esforça-te. Vocês perceberam que mudou o horário de verão? O pessoal já deu uma... É assim, muda o horário de verão, vem a chuva, vem o frio. O que quer dizer isso, pastor? Quer dizer que as pessoas pensam para servir a Deus duas vezes. Quando Deus não é prioridade nas nossas vidas, nós deixamos Ele em segundo plano. Você quer ver só? Um primeiro exemplo. Quem trabalha registrado costuma chegar atrasado aqui? Levanta a mão. Se você é registrado, chega atrasado, pode ter certeza que o seu chefe está anotando. O
que vocês acham que pode acontecer quando a gente chega atrasado? Alguém pode arriscar ou não? Também acho. Ser mandado embora. Tomar uma advertência, chamar atenção. Sim ou não? Sim. E quando a gente chega atrasado no culto? Repete, seu irmão, esforça-te. Fala assim, Deus está falando com você. E quando a gente chega atrasado na célula? Fala pro seu irmão, esforça-te, irmão. Você tem nem ido, fala para ele. Eu vou dar uma olhada se você está indo na célula, viu? Sabe, irmãos, que a gente precisa uma hora a gente precisa definir o que eu estou fazendo na igreja. Não é verdade? Porque às vezes eu acho que vir para a igreja é passear. Aí eu venho passear, dou uma esmolinha para Deus, né? Venho aqui, faço a minha boa caridade, choro no meio do louvor e vou embora. E Deus está assim comigo. Né? Esforça-te. Servir ao Senhor é muito além disso. Servir ao Senhor não é a gente somente vir na igreja. A igreja só vai ensinar você. O esforço não é aqui dentro. O esforço é lá fora. Pode até ser que às vezes seja aqui dentro, né? Dependendo dos irmãos que acabaram de se converter. Às vezes as irmãs no calor não se preocupam muito. Eu já vou dar um recado. Se preocupe no calor, mano. Que na igreja não é lugar de mostrar nada, não. Fala para quem está do seu lado, esforça-te. Aqui é a casa do Senhor, não é lugar para a gente ficar, sabe? Tem vezes que eu chego aqui, eu olho, não é o caso da irmã lá que está segurando a criança, não. Mas tem pessoa que fica pro lado de fora da igreja. Como que pode, né? Vem na igreja e ficar pro lado de fora da igreja. Tá certo ou tá errado esse negócio aí, gente? Pelo amor de Deus, eu nunca vi um negócio desse. A pessoa ir para a escola e ficar do lado de fora da escola. Então não vai para a escola. Vai na igreja e fica pro lado de fora da igreja e conversa com os irmãos ainda. Vira para quem está do seu lado, fala esforço, irmão. Para com esse negócio aí, fala para ele, para, chega. Vamos começar a levar Deus a sério nesse lugar. Rapaz, a igreja que eu estava indo só falava de bênção e aqui já começou chamando a atenção assim. Sabe por quê? Aqui nós estamos preocupados em servir a Deus. Amém. Não é servir o humano, não. Se for para servir alguém, olha, irmão, Deus abençoe você, a paz do Senhor, glória a Deus, a gente se encontra em outro lugar, mas não aqui. Aqui é a casa do Senhor. Começando por mim, viu? Se algum dia alguém me ver conversando de papinho lá, às vezes eu estou resolvendo as coisas, o pessoal vem falar um negócio, outro precisa correr e tal. Mas se tiver com o papo furado, fala, pastor, o lugar de servir a Deus lá dentro, não é aqui fora não. E tem que começar por mim, porque eu não sou melhor que ninguém aqui não. Eu costumo dizer o seguinte: se eu fosse melhor que alguém, eu ia sair voando. E se eu me jogar nesse barranco aí, eu tenho certeza que eu vou me esborrachar lá embaixo. Agora, se tiver algum irmão aqui que é mais super espiritual que alguém aqui, sai voando, a gente vai ter que ver esse negócio de novo, viu, amigo? Irmão, não tem outro jeito. Esforça-te. Fala para quem está do seu lado, esforça-te. Chega com esse negócio aí. A gente vai olhando nos detalhes, porque a vida de um cristão. Semana passada eu estava lá embaixo conversando com os jovens, né? Falando a respeito de oração. E oração não é aquele negócio cansado. Sabe aquele negócio que você fica: ai, Jesus, Senhor, eu quero um carro, 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 eu quero um carro. Ou se você fala assim: Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Senhor foi o Pai de Israel, o Deus de todo. O que eu estava falando, né? Até esquece, querendo inventar moda. Vou ensinar para você a oração. É o bate-papo do Senhor. Jesus ensinou em Mateus 6. Você precisa aprender com a Bíblia. Nós não podemos aprender com o pastor, tem que aprender com a Bíblia. Como que Jesus ensinou a oração? Ele falou: olha, seguinte, quando você for orar, vá no seu quarto, no seu lugar íntimo, e não use de vã repetições, porque Deus não é surdo. Essa parte do surdo foi eu que acrescentei, tá? Mas não adianta repetir, falar demais, fazer igual às vezes sua mulher faz com você. Não é assim que é pra fazer.
Mulher costuma repetir, irmão. Na verdade, você está rindo porque sua mulher repete, né? Os outros dão uma segurada para não tomar depois um chacoalhão em casa. Eu sei como que é. E Jesus fala o seguinte: na sua oração, faz assim. Aí ele começa a ensinar: Pai nosso que estás nos céus. Ele está ensinando o seguinte: primeiro você vai glorificar a Deus. Então você vai dizer: Senhor, Tu és soberano, Tu és poderoso. Primeiro você vai glorificar. Venha a nós o vosso reino. Quer dizer o seguinte: faça aqui a Tua vontade, Senhor. Venha o Seu reino ser aqui. Estabeleça, ganhe as vidas, restaura nossas vidas. Seja feita a Sua vontade, Senhor. Faça de mim o que o Senhor quer. Aí você tem que fazer a sua oração. Jesus está dando um exemplo de oração. Assim na terra como no céu. Quer dizer que Ele é poderoso em todos os lugares. Amém? Amém. Em Efésios diz que em todas as regiões celestiais, o nome de Jesus é autoridade sobre todos os nomes. Amém. Então, em todos os lugares, Ele é Deus. Senhor, o pão nosso que cada dia nos dá hoje. Quer dizer, você vai pedir as suas necessidades. Qual que é a sua necessidade? Talvez a necessidade do irmão seja a comida. Está sem comida aquele dia. O outro precisa do emprego. O outro precisa da cura de um filho. O outro está precisando trocar um carro. Você vai pedir as suas necessidades. Isso que é o pão nosso. O que você precisa? Você vai falar para o Senhor. Perdoa nossas ofensas. Vai pedir perdão por aquilo que você errou. Senhor, me perdoa. Ontem, no trabalho, eu acabei me cedendo para o chefe. Vai pedir perdão. Assim como nós perdoamos. Então aí você já está entendendo. Você vai ter que perdoar. Perdoar seu chefe, perdoar sua esposa, perdoar seu amigo. E não nos deixe cair em tentação. Quer dizer, você vai começar a pedir por aquilo que é tentação para você. Por exemplo, às vezes você está tentado a fazer uma dívida para comprar um carro e depois vai ficar reclamando com a parcela. Primeiro pergunta para o Senhor se você vai conseguir pagar. Depois ele vai falar que o inimigo que você levantou na sua vida, você clica o carnê aqui. Não é assim? Tem um outro irmão aí que acha que a vida é só maravilha, faz um, faz dois, faz três, faz quatro filhos, depois fala que está uma luta. Pastor, o que aconteceu? Está uma luta para comprar comida lá em casa. Mas irmão, pelo amor de Deus. Então a gente tem que fazer tudo pensado. Amém? Amém. Mas livra-nos do mal. Aí você vai orar: Senhor, eu quero cancelar toda inveja contra a minha família, todo espírito de roubo, todo acidente, quero abençoar a vida dos meus filhos. Então eu estou dando um exemplo aqui que Jesus nos ensinou, que é um bate-papo com Deus, daquilo que você precisa, daquilo que você está necessitando. Não adianta ficar ali fazendo aquela oração cansativa, porque aí cansa mesmo. Você ficar na frente do Senhor, se for para ficar falando coisas que você não está nem entendendo o que é, e você ficar repetindo alguma coisa. Jesus já falou: não use vãs repetições. E o Senhor, Ele tem prazer em ouvir a minha e a sua voz. Amém? Amém. E é um tempo especial com Ele. Então, por exemplo, você está com um problema com a sua esposa, você vai pedir para o Senhor estratégia. Senhor, eu preciso ser um bom marido, e eu não tenho aprendido. Sabe, Senhor, tem sido difícil a minha luta com a minha esposa. Eu preciso aprender com o Senhor a como cuidar da minha esposa, a como ser um marido de verdade. Às vezes está orando assim: Senhor, mata aquela miserável, acaba com ela, Senhor, leva embora essa infeliz da minha casa. Como que Deus vai fazer alguma coisa? Ou às vezes a gente tem que dar ideia para Deus, né? Você está passando por uma dificuldade financeira, fala: Senhor, bem que o Senhor podia arrumar um emprego para mim naquela empresa, aquele lugar assim, assim, porque se o Senhor me arrumar um emprego, eu vou poder fazer. Aí você começa a dar uma ideia para Deus. E sabe que é verdade, né? Às vezes Deus precisa de ideia, porque Ele é tão, às vezes está tão preocupado com outras coisas, e Deus não sabe como fazer, e Ele precisa de uma ideia nossa. Pode perceber que às vezes você está dando ideia na sua oração, você nem percebe, de tanto que a gente se acha capaz ou competente. Coitado da gente, né? Então, a oração, irmão, tem que ser a sua necessidade. Senhor, eu estou com dificuldade financeira. E se você está com dificuldade financeira, não adianta dar a volta, não. Fala para o Senhor, porque Ele sabe. Senhor, eu estou sem comida na minha casa, eu preciso de ajuda. Me ajuda, Senhor. Como é que eu vou fazer hoje à noite para poder ajudar meus filhos? Está com dificuldade com a esposa? Fale. Você está tentado, está com um problema lá no serviço, está olhando para uma outra mulher? Fala para Deus. Fala: Senhor, eu não quero mais olhar para aquela mulher, mas me ajuda. Eu quero ser um homem de verdade. Acontece que às vezes você sente vergonha de falar aquilo que está passando com você. Jesus falou que antes de você falar, Deus já sabe o que você precisa. Só que Ele quer ouvir sua voz.
Aí adianta ficar inventando coisa? O problema é que às vezes passa o dia, passa a semana, passa o mês. Orou? Não. Como é que vai ter vitória? A sua oração é aquilo que você vai receber no mundo espiritual. Amém? 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 Presta atenção. Você andava na mão do mundo. Como é na mão do mundo? Na mão do mundo tem que trabalhar para eu conquistar. No Senhor, como que é? Vou voltar aqui, vocês não achar que não precisa trabalhar, né? Precisa trabalhar. Eu vou trabalhar, mas a minha força é o Senhor. Eu não sei se vocês ouviram o testemunho do irmão. Aquele irmão falou assim: olha, eu não precisei comprar um terreno, eu ganhei. Isso não existe. Ganhar um terreno, opa, se alguém quiser me dar um, ou quem quiser receber faz uma fila aqui, quem quiser dar no final do culto faz uma fila lá. Aí a gente vai coincidir aqui. Pode ser carro, pode ser alguma coisa, quem quiser receber, quem quiser doar. Hã? Existe isso, irmãos? Sim ou não? Não. Sim? Mas Deus existe. Mas no mundo não existe, irmão. O irmão deu testemunho aqui, ele ganhou um terreno. E aí às vezes a gente acha que é história de carochinha, né? Pergunta para ele, vai lá, vê o terreno, pisa lá no terreno, arranca o mato lá, vê se está certo. Outro dia o Rodrigo e a Larissa deram um testemunho aqui que também ganharam uma casa, que financiaram uma casa em 15 anos sem juros, sem precisar de banco, sem precisar de nada. Existe isso? Olha, se alguém quiser vender, eu vou arrumar um comprador. É só falar que eu venho aqui e falo: gente, meu irmão está querendo vender uma casa financiada por 15 anos sem juros, sem correção monetária. Tenho certeza que antes de acabar o culto já tem um comprador. Gente, quando nós estamos no Senhor, a força é nele. Aí eu preciso falar o quê? Para ele: Senhor, eu preciso de uma casa. É na sua oração, é no seu bate-papo com Deus. Senhor, nós aqui, eu tenho minha esposa, a gente está pretendendo ter uma casa, e eu queria que o Senhor arrumasse para nós. E profetizar. O que é profetizar? Eu declaro que nós teremos uma casa. O Rodrigo falou que ele e a Larissa declarava isso todos os dias antes de ter. E você começa a criar no mundo espiritual a força. E aí, o que mais é oração? A oração é a sua defesa. Você sabia que inveja, ela acaba com você? Não sabia não? É bíblico. A inveja destrói até os seus ossos. E tem um monte de gente na igreja que inveja. O pastor me fala isso. Pelo amor de Deus. Eu vou falar um negócio para você. Alguém ensinou você a ter inveja? Não. E como é que você aprendeu esse negócio? E eu? Nós temos um corpo corruptível. Então quando a gente não se esforça nas coisas do Senhor, a nossa vontade humana, ela vai sempre prevalecer em todos os requisitos. Porque ninguém te ensinou a ter inveja, ninguém te ensinou a ter raiva, ninguém te ensinou a mentir. Você fazia tudo isso e faz. Eu também. E como é que a gente não faz então? Quando a gente começa a entender e lutar no mundo espiritual para a gente poder se defender contra essas coisas. Porque o nosso corpo, a nossa natureza humana, ela é corruptível. Amém? Aí você fala assim: mas eu aceitei Jesus e agora eu sou santo. É mesmo? A palavra de Deus diz que você peca todo dia. E eu também. E aquele que diz que não peca, pecou de novo. Porque mentiu, né, irmão? É verdade. Então perceba uma coisa que eu estou dizendo. É natural quando você vai ter algo, e algumas pessoas que estão crescendo espiritualmente vão pensar assim, como o Fabiano falou: por que com o Marquinhos e comigo não? Pô, eu estou há 10 anos tentando comprar o terreno, não consigo. O rapaz chegou na igreja faz um ano e já comprou o terreno. Por quê? Talvez está pensando assim. E aí eu digo para você: Deus é Deus. E a palavra de Deus diz que Ele dá a porção, a medida a cada um, conforme Ele quer e conforme cada um precisa. Amém? Amém. Pergunto: você tem orado e profetizado isso que você quer na sua vida? Vira para quem está do lado e fala: esforce-te, irmã. Tá vendo como você estava vacilando? Pode falar, fala, você estava vacilando. Se é marido, fala: você não tem mais orado por isso em casa, hein? Aliás, você não tem nem orado. Dá um puxão de orelha nele aí, um beliscãozinho. Não. Que isso, rapaz? Nem orando não está? Como que não tem vitória? Dentro da igreja. Eu gostei ontem do Renato, não sei se é verdade, né? Ontem eu fui lá jantar na casa do Renato.
Aliás, eu já vou convidar quem da igreja já jantar na casa do Renato, fala comigo. Eu já estou especialista em jantar na casa das pessoas, né? Eu vou lá na sua casa, hein, Marquinhos? Você falou, eu vou, viu? Pô. Fui lá ontem, o Renato falou assim, ó, aqui agora é o seguinte, não sei se foi uma sanguinícia, depois daqui uns 2 anos eu vou perguntar. A gente não dorme mais sem ler a Bíblia e sem orar, pastor. Acabou a conversa. É um capítulo cada um. Falou duro ainda. Eu pensei que ele ia mandar eu ler a Bíblia. Esse rapaz está firme, hein? Que acabou a conversa, pastor. Ah, que bom. Irmãos, se a gente olhar para a vida desse homem, dá para duvidar do poder de Deus? Não. Olha para você agora e vê se dá para duvidar também. Eu falei e falo de novo. Se juntar aqui, agora, junto com o Renato, o Célio, o Fabiano, o Eli, vai 10, 15 anos atrás e fala assim: o que é isso? É uma igreja ou é um presídio? Não é verdade, gente? Deus é o poder de restauração de Deus na nossa vida. Só que se não tiver oração, se não tiver esforço, não vai acontecer nada. Você acha mesmo que aí eu faço uma pergunta: Deus está vendo o que está acontecendo na casa dele? Talvez ontem ele contou umas historinhas lá para ficar mais bonito e tal, mas Deus está lá todo dia, amém? Amém. E se ele estiver se esforçando, o que vai acontecer? Vitória. O que Deus falou para Josué? Josué, esforça-te. Agora tem uns irmãos que chegam de noite, querem assistir televisão, pedir para a mulher fazer a comida e brigar com a família e quer que benção, que jeito? Que jeito vai ter benção, irmão? Depois que ainda marca aconselhamento, fala assim: pastor, minha mulher não quer ser minha mulher. Mas você está sendo homem? Lógico, pastor, que é isso? Aí em casa lá, eu pego ela e falo para ela fazer a comida. E se não fizer, eu faço cara feio. Tá doido, rapaz? Você acha que a mulher gosta disso? Verdade. Vou dar uma dica para vocês, marido. Presta atenção. Presta atenção. Vocês que estão precisando aí do ânimo no casamento, um segredo: mulher não vai achar um homem bonitão e ficar encantado com o seu corpo, não. Não adianta você ficar fazendo pose na frente dela. Chega de noite, coloca aquele shortinho, né? Samba canção e começa a passear na frente da mulher. E acha que é igual homem. Esquece. Como é então, pastor? Vou explicar. Café da manhã, acordou de manhã. Bom dia, querida. Mas pastor, não fala bom dia pra minha mulher, não. Começa amanhã. Faz um cafezinho. O que ela gosta? Pastor, eu nem sei o que ela gosta. Pelo amor de Deus. A mulher não toma café, o cara faz café e leva na cama. Pronto, acabou aí. Então, primeiro você pergunta: o que você gosta, amor? Gosto de laranja. Vai lá, espreme a laranja. Antes dela acordar, acorda mais cedo, faz o suquinho e tal. Aí você chega o café da manhã na cama. Faz o pãozinho na chapa, queima meio bonitinho. Se a mulher gosta que tira o miolo, pelo amor de Deus. Eu já tomei muita bronca por causa disso. Fazia bonitinho, chegava lá, tirou o miolo. Mentira, não posso. Não, esse aqui é o meu, o seu tá vindo, peraí. Bora estratégia. Aí você vai começar no café da manhã, já dá aquela, né? Aí você faz o seguinte: nossa, como você tá bonita hoje. Às vezes tem com os olhos da fé, mas fala: que pijama bonito. E não põe a mão, pelo amor de Deus, irmão. Não queira já começar, sabe? Dá uma blusinha, deixa tudo quieto. Vai comigo. Aí durante o dia, cuida da meninada, brinca, leva os meninos para passear. Bem, pode ficar tranquilo que hoje quem vai cuidar das crianças sou eu. Leva as crianças, vamos brincar de bola. Brinca, inventa um negócio, brinca com eles de Uno, de videogame, de gato que mia, de gato que morde, brinca de tudo. Deixa a mulher em paz. Você não quer fazer a unha hoje? Fica em paz aí. Se souber fazer a comida, já aproveita, faz um almoço, queima arroz, mas faz. Faz, se você tem um pouquinho mais de dinheiro, vai lá, compra uma carne no açougue, corre, já faz, deixa comigo, negócio aqui comigo hoje. E vai percebendo que agora começou a esquentar o negócio, entendeu não? Aí ela fala: nossa, como ele se importa comigo. Que a mulher, ela não é visual, ela admira. Aí ela começa a se sentir protegida, amada. Ela começa a se sentir mais valorosa. Nossa, meu marido hoje brincou com meus filhos, ele deixou eu fazer a unha, falou que eu estava bonita de manhã. Aí ela vai no espelho, olha. Ela nem vai deixar você ver, mas ela vai. Vai por mim, irmão, vai por mim. E aí
chega mais à noite, é a hora. Vai chegando, vai esperando. Você vai esperando. Mas se segura, irmão. Segura. Tá, agora vai começar a janta. Vamos orar. Vamos parar lá a janta. Vamos orar. Que agora aqui, faz que nem o Renato. Aqui em casa agora, todo dia oração. Deus em meu lugar. Isso aí, Renato. Parabéns. Aí ora, faz aquela oração. Senhor, abençoa minha família. Aí já aproveita, abençoa os filhos. Abençoa a esposa. Eu quero abençoar essa esposa maravilhosa que o Senhor tem dado, essa mulher sábia que tem edificado a nossa casa. E aí você já ora em línguas, faz tudo que você quiser lá. E aí acabou, vamos jantar agora. Põe a comida para ela. Pergunta, o que você quer comer hoje, amor? Serve ela. Janta, conversa com ela. Como foi o seu dia, amor? O que você ficou fazendo enquanto eu estava brincando com as crianças? As mulheres já estão todas apaixonadas por você sem você fazer. Pensa se você fizer, pensa. Aí assim, como é que você fez, amor, durante o dia enquanto estava brincando com as crianças? Aí você pergunta para ela, e aí, o que você está pretendendo fazer no final de semana? E ouve, deixa ela falar. Sabe que nem quando o cachorro fica parado na frente do açougue assim? Ele olha para a carne e fica fitado. Fica você fingindo estar ouvindo a conversa e fica olhando para a carne. E deixa. Quanto mais falar, irmãos, vai por mim. Vai se esforçando por esse caminho aí. Vai no quarto, fala, criançada, hoje não dormir mais cedo, tá bom? Vai lá, ora com os filhos, fala, amor, fica tranquilo, vai tomar um banho, vou cuidar das crianças. Vai lá, ora com eles, põe eles para dormir, conta uma historinha e tal. Aí, irmão, aí tu vai ver o que é o esforço que eu te ensinei. Tu segura, hein? Que aí você vai entender o que é uma mulher amada. Amém? Amém. Se eu tiver errado, irmã, fala para mim. Ficou tudo quieto. Se eu tiver certo, irmã, fala amém. Amém. Tá vendo como você tá vacilando, cara? Faz tempo. Vira pro seu marido e fala, esforça-te, homem. Fala aí pra ele, aproveita. Aproveita a chance agora. Hoje é a chance, irmã. Você acabar com esse homem. Tá vendo? Precisou do pastor ser usado por Deus para falar para você? Pelo amor de Deus. Irmãos, é muito sério. Se você não se esforçar, não vai ter casamento abençoado, não. Você vê um casamento abençoado e acha que é assim, você fala assim, ela sabe que eu amo ela. Quem sabe que ela quer, rapaz? Você tem que fazer o bem para ela. E a mulher também do seu lado. Também tem que se esforçar para ser uma boa mulher. Sim ou não, marido? Pelo amor de Deus também. Tem umas mulheres que vai dormir e não coloca nenhuma roupa. Coloca essa largada, rasgada, aqueles buracos na roupa assim. Quer que o marido olhe e tenha vontade de fazer um café da manhã? Não se cuida. Fala sério. Não passa nem um perfume que enche de subaco. É verdade. Teve uma vez que eu trabalhava, todo mundo preocupado. Quem vai falar que ela tem cheiro de subaco? Eu falei, pode deixar que eu falo. Eu trabalhava com ela. Falei, vem cá, querido. Chamei uma outra mulher, né, por respeito. Falei assim, não é por nada não, mas você precisa passar um desodorante, porque tá feio o negócio aqui, viu? Eu falei, ai, pra nós, né? Que isso? Tem umas irmãs que não tem nem perfume, gente. Pô, pelo amor de Deus, falar que você não tem dinheiro para comprar um perfuminho na farmácia daqueles de 99, alguma coisa assim, sei lá. Segue uma erva doce lá no corpo, mas... Você sabe que uma vez a Luke Scholar lançou, escuta essa. A Luke Scholar lançou água rasa com cheiro, isso é sério. Vocês passavam na mão e ficavam com cheiro de perfume, verdade, Luke Scholar. E aí teve um pedreiro que estava com alergia nas axilas. Foi no médico. Quando foi descobrir, ele ia sair da obra, ele pegava a estopa e passava água raiz para ficar cheiroso. Mas pelo menos ele passava alguma coisa. Irmão, pelo amor de Deus, você vai hoje chegar na sua casa, você vai ter de verdade, tem que ter coragem. Pergunta pro seu cônjuge, fala assim, de verdade. Não, vamos conversar só nós dois aqui. Vê se não tem ninguém ouvindo, fala entre nós. Tá cheirando muito? Pergunta. Tem coragem, eu tô falando sério. Porque a coisa mais difícil é você ter alguém que cheira ruim e não poder falar, né? E depois você fala assim, e o bafo? Pergunta, irmão. Talvez eu aconselhei um casal que a mulher não tinha coragem de falar pro homem que ele tinha bafo.
Tá aqui minha esposa, tá fazendo assim. Irmão, é muito sério isso. Se você tem bafo, tá mau hálito, talvez de 2 a 1. Se você não escovar o dente, eu tenho uma receita. Pega uma pasta, mas como escova. E tem pessoas que têm problema. Não é de sacanagem. E aí precisa tratar. Só que como é que você vai beijar alguém? Não dá. Ainda mais eu chego numa sala, se a gente estiver numa sala e a pessoa tiver com mau hálito, pode ser numa sala de 3x3, 4x4, eu sinto de longe. Eu não consigo nem conversar com a pessoa. Outro dia eu estava aqui no louvor, chegou um irmão perto de mim para falar um negócio. Quando falou, eu quase desmaiei. Eu nem abri o olho porque eu sabia quem era. Falei, Jesus. Fala, irmão. Gente, como é que você pode casar com alguém assim? Vira para quem está falando, fala, esforço. Deus estava precisando dessa aí. Chega em casa, mas tenha paciência, viu? Você vai falar assim, mas que palhaçada é essa, pastor? Que palhaçada é você viver com o negócio dele do seu lado, né? E não poder ser feliz. Então, irmão, a gente se esforçar em todas as áreas da nossa vida. Sim ou não? Sim. No trabalho, você quer ser bem remunerado, o que você tem que fazer? Se esforçar. Se você trabalha com a limpeza, não seja só mais uma pessoa fazendo limpeza, seja a melhor pessoa fazendo limpeza. Seja uma pessoa feliz, alegre, chega lá no horário antes, cumprimenta as pessoas, faça além daquilo que foi colocado para você. Esforce é isso. Não é você pegar o busão 5 horas da manhã cansada, chegar no serviço com aquela cara de tem que esforçar nesse negócio, pelo amor de Deus, e chega aquela raiva, pelo amor de Deus. Porque a segunda palavra que Deus fala para Josué, seguindo aqui na ordem, fala: e tem muito bom ânimo. Repete comigo. Muito bom ânimo. E o que é muito bom ânimo? Muito bom ânimo é aquela pessoa que vive feliz. É aquela pessoa que está sempre animada. Você fala assim: vamos orar? Vamos. Vamos fazer trilha? Vamos. Vamos fazer uma caminhada? Vamos. Vamos fazer almoço? Vamos. Vamos limpar a casa? Vamos. Tudo que eu falo para esse homem é vamos, claro. Sou animado. Isso é ser animado. Sim ou não? Sim. E Deus está falando para Josué: Josué, você tem que ser esforçado e tem que ter bom ânimo, porque senão você não vai vencer nada. Está entendendo não? Aí fala assim: vai ter vigília. O irmão se esconde embaixo da cadeira. Que isso? É um bicho? Não, vigília é oração, rapaz. Você vem aqui de noite, a gente vai orar. Vai ficar orando a noite inteira a oração. Deus, vai ser chato. Mas não é assim, irmão. A vigília é o seguinte: a gente vai vir aqui, nós vamos orar pelas famílias, vamos orar pelas doenças, quem aqui está doente, nós vamos orar profetizando prosperidade, orar pela esposa, orar pelo marido, orar pelo filho, vamos orar pela cidade de Arinu, para acabar o tráfico, para acabar a prostituição, para ter prosperidade, orar pelas autoridades da nossa cidade, pelo prefeito, pelos vereadores, pela polícia, pelos professores. Isso é vigília. Amém? Amém. Por quê? Porque não é todo dia que você e eu na nossa casa a gente faz isso. Vira para quem está do seu lado e fala assim: você tem vigília na vigília? Não, pergunta aí, vai. Que isso? Se for a primeira vez esse irmão, fala para ele: fica em paz, irmão. Fica em paz. Mas já está vindo há algum tempo, fala assim: não, é com você mesmo que Deus está falando. Vem com essa conversa não. Falar que é viúva e quer com essas conversinhas não. Vamos parar. Tem um pessoalzinho aí falando assim: porque eu sou sogra, que eu não preciso. Se alguém estiver do lado dela, já fala logo aí. Deus já está usando para poder aparecer. É duro, viu, Carlinhos? Quem tem sogra já sabe. Fui fazer um casamento hoje, eu e minha esposa. Foi bem diferente. A sogra que ajeitou o casamento pro genro. Acredita ou não? Verdade. Foi verdade. Bem diferente no meu caso. Que a minha sogra está querendo acabar com o meu casamento. Bem diferente. Mas Deus há de restaurar, viu, irmão? Deus há de restaurar. Falei para ela, olha, é difícil. Normalmente sogra só serve para arrumar confusão. Senhora, falei no casamento lá, cara. Que benção. Porque ele contou para mim. Ele falou: senhora, foi minha sogra que ajeitou, não sei o quê. Aí eu falei para ele: uma hora eu vou ter que sentar com você para falar da minha. Só que separa um dia. Uma hora é muito pouco. Aí ele falou que vai separar um dia para conversar comigo. Vamos ver.
Mas de qualquer forma, Deus falou para ele: tem bom ânimo. Bom ânimo com o quê? Começando por aquele que você não gosta. Você já percebeu quem eu não gosto? E eu fico na casa dela todo dia. Mais que eu. Você tem que se esforçar com as pessoas que você não gosta. Lá no seu trabalho não tem aquela pessoa que você não gosta? Tem ou não? Lá perto da sua casa não tem aquela pessoa da sua família? Nossa, nem fala dessa, né? Não tem ou não tem? O que fala do Pai Nosso? Tem que perdoar, irmão. Mas pastor, você não sabe o que ela fez para mim? Não, Deus sabe. Esforça-te e tem bom. Vai lá, fala, vem cá. Eu gostei do dia do Milton. O Milton chegou do encontro e falou assim: ó, pastor, quero nem saber se tem ou não tem, eu vou passar a régua. Eu vou sair pedindo perdão para todo mundo. Falei: isso aí, Milton. E eu vejo muitas pessoas fazendo isso. Eu também fiz isso. E também faço. Às vezes Deus te incomoda, você vai lá. Vai lá e pede. E está certo isso. Porque às vezes você pensa que até não tem, ou tem, se não tem, não tem. Em Mateus 5, versículo 23 fala que se você for trazer a sua oferta ao Senhor, a oferta sua pode ser de tempo. Não é oferta financeira só não, viu? Pode ser oferta de oração, oferta familiar. Às vezes você está oferecendo a sua família toda para ir orar nas casas das pessoas. Isso é uma oferta. E te lembrares que o teu irmão tem algo contra ti. Não está falando se você fez, ou se ele fez contra você, ou se você fez contra ele. Deixa a sua oferta diante do altar. Vai lá, vai reconciliar com ele. E depois você dá a oferta. Amém? Amém. E presta atenção, o Pai Nosso, Mateus 6, versículo do 9 ao 14, vai ensinar a respeito do Pai Nosso. Só tem uma coisa que serve para nós. O resto é tudo para Deus. É o perdão. É a única coisa que o Jesus fala dentro do Pai Nosso. E depois da explicação do Pai Nosso, ele fala assim: porque se você perdoar o irmão que fez algo contra ti, Deus perdoará os seus pecados lá no céu. Agora Jesus fala: se tu não perdoar, Deus não vai perdoar não. Vira para quem está do seu lado e fala assim: tem bom ânimo. É difícil, mas tem que ter bom ânimo. Irmão, não tem. Olha, presta atenção. Jesus frisou bem o perdão, porque ele já sabia que ia existir essa pessoa aí, para você não dar desculpa. Está entendendo? Não? Não tem outra saída. Tem que perdoar. Mas pastor, eu preciso contar para você o que essa pessoa fez. Amém, marca comigo, eu vou escutar. E no final eu vou falar para você assim: mas você vai ter que perdoar. Porque Jesus falou que se você não perdoar, os seus pecados não serão perdoados. Amém? Amém. E às vezes, para a gente poder perdoar, a gente tem que ter muito, mas muito bom ânimo. Sim ou não? Sim. Muito bom ânimo. É o que eu estou tendo. Como é que eu chego no final de semana e vou ficar na casa da minha sogra se eu não tiver um bom ânimo? E você com a sua? Estamos lutando, André. Você também não está lutando, André? Amém. Deus abençoe você também, irmão. Mulheres, tem uma palavra para vocês agora. Estava achando que ia deixar quieto, né? O bom ânimo da mulher é quando o marido faz todo esse papel, fica animada. Como que faz, pastor, para ficar animado? Você vai chegar em casa hoje, vai falar assim: sabe aquela palavra que o pastor falou? Sei. Se você cumprir sua parte, eu quero cumprir a minha. Mas eu quero bater um papo com você. Como que você gosta que nós possamos ter uma noite romântica? Fala para ele. Escuta, irmão, calma. O outro está rindo sem acontecer. Os irmãos já ficam animados sem acontecer, já começa a rir. Calma. Olha, eu vou falar para vocês, não sei se vocês todos sabem, mas o sexo no casamento, tá? No casamento. Fora do casamento isso não existe. Eu ministrei semana passada com jovens, e isso talvez você que não conhece a doutrina da nossa igreja, mas nós batemos muito em cima disso e ensinamos muito os nossos jovens a ser muito sérios nessa área, porque a prostituição, conforme fala em 1 Coríntios capítulo 7, é um pecado direto contra o Espírito, porque você é templo.
Então, quando você tem relação fora do casamento, você está pecando diretamente contra o Espírito Santo. E o sexo, ele é um presente de Deus para o casamento, e não para quem quer gozar de certas coisas. Está errado. Nós estamos falando de Bíblia, tá bom? Nós não estamos falando do que eu acho, do que você acha, não. Bíblia. O sexo é a consumação da aliança entre homem e mulher. Por isso, quando você no seu ato sexual pela primeira vez, a mulher vai aspergir sangue, porque a Bíblia fala que não há aliança se não houver aspersão de sangue. Então, o ato sexual é uma aliança entre o homem e a mulher, que é o casamento, que está lá em Gênesis 2:24, quando fala que o homem sairá da sua casa e deixará pai e mãe, se unirá a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Amém? Amém. É para essas pessoas que eu estou dizendo aqui, viu? E ao contrário disso, irmãos, quando existe um problema na área sexual do casal, é uma porta muito escancarada para o inimigo detonar a família. Paulo falou assim: olha, que nenhum dos dois possam se negar entre si, que o homem, o corpo dele não é dele, é dela, e o corpo dela é dele. Mas se vocês em comum acordo quiserem se abster da relação sexual, que seja em comum acordo para servir ao Senhor. Então, quando você está de jejum, quando você está um tempo de consagração, aí sim, você vai conversar com a sua esposa, vocês vão combinar. Mas caso ao contrário, um casal tem que ter uma vida sexual ativa. E a igreja, na sua parte, serve para isso, para ajudar, aconselhar. Homem com homem, mulher com mulher. Sem conversa furada, hein, gente? Pelo amor de Deus. Homem vai aconselhar homem ou o casal, e mulher vai aconselhar mulher ou o casal. Não é homem aconselhar a mulher, não. Estão bem conversados? Não precisa ser crente para saber isso aí, não, né? Ninguém vai querer deixar uma mulher ser aconselhada por um homem, né? Aqui, ó. Você é crente, mas você não é bobo, não, não. Não é porque você está na igreja achando que todo mundo é santo. Para com isso. A Bíblia fala que nós temos que fugir da aparência do mal. Sim ou não? Sim. Então a igreja, as células, os líderes, servem para isso, para auxiliar você naquilo que você precisa. Eu acabei de falar de alimento, falei de filhos, agora estamos falando de relação sexual. São coisas que o líder tem que ter bom ânimo e se esforçar para ajudar vocês. Nós estamos aqui para isso. Eu fui ajudado 3 anos pela pastora. 3 anos, Carlito. Eu sou ruína. Mas são 9 anos. Deixa quieto esse negócio. Senão eu começo a me empolgar, vou ter que fazer declaração de amor aqui, vai ser difícil. Mas eu, para cada um desses supervisores, eu sento com eles pelo menos uma vez por mês e pergunto: Fabiano, como está a sua vida? Como está a sua relação com a sua filha? Tem conversado com ela? Com a sua esposa? Como que está a sua vida financeira? Como que está o emprego? Como está a sua família? Como está o seu negócio? Faço isso com ele, com o Cláudio, com o José, com o Anderson. Por quê, pastor? Porque eles são supervisores, eles estão debaixo da minha autoridade. E assim eu tenho ensinado eles a fazer com os líderes. E eles têm feito, porque eles têm me dado retorno. Pastor, fulano de tal está com um problema assim, precisa de uma ajuda. Pastor, fulano de tal, aconteceu isso, nós fizemos isso. E assim nós vamos crescendo. E não é que eu sei tudo, não. Às vezes eu pergunto para eles. E nós temos reunião para isso. Não é para ficar contando dinheiro da igreja, não. E é uma coisa também, depois nós vamos falar disso. Pastor, supervisor, líder, não está aqui para cuidar de dinheiro, não. É que está invertido todo esse negócio aí. Pastor está para cuidar das vidas. A palavra certa para o pastor é orientador espiritual. Hebreus 13:17 fala que eu vou ter que prestar conta das vidas. Tu já pensou se eu ficar preocupado com o dinheiro? Por isso que eu estou ministrando isso, irmão. Não é para poder fazer graça, não. É porque se você tem um problema na área sexual da sua vida e você é casado, você precisa procurar o seu líder. É muito sério isso. Paulo falou que isso aí é uma porta para o inimigo atacar você. Claro. O que você acha que um cachorro morto de fome na frente do açougue vai fazer? Primeira oportunidade de roubar uma carne e sair correndo. Sim ou não? E o que você acha que o seu marido vai acontecer? Com a mulher. Aí começam os problemas que nós estamos enfrentando no mundo. Por quê? Porque um casal não tem uma estrutura em casa, não tem uma estrutura para poder ajudá-los, auxiliá-los,
e aí começam os confrontos. A mulher no seu serviço começa a ser seduzida por alguém que bate um papo legal e tal. O homem vai lá no serviço também, ou na vizinhança, que encontra alguém, na família, e blá, e daqui a pouco o inimigo vem, aí fala assim: nossa, o inimigo se levantou, hein? Não, você que deitou, você que dormiu no ponto. Porque Deus está falando aqui hoje, se você está com problema, você tem que procurar ajuda. E a igreja está aqui para isso. A igreja não pode omitir ajuda para você. Amém? Amém? Nós não estamos aqui para brincar de ser igreja. Nós estamos aqui para ser a igreja do Senhor. Amém? Amém. Só que para cuidar de vidas, só ministra cura quem é curado. Como alguém vai ministrar na sua vida se o cara está com um problema sério na vida dele? Como é que alguém que foi falido, miserável, está arruinado, o inimigo acabou com a vida dele, ele pode estar na liderança de uma igreja? Nós temos que colocar esse irmão aqui na sala de recuperação para ele poder ser cuidado. Isso é uma igreja, irmãos. E eu não estou dizendo que eu vou ser perfeito a vida inteira. Amanhã posso eu estar aqui chorando e falar assim: ó, eu estou com câncer, minha mulher morreu, meus filhos desapareceram, eu preciso de ajuda. Sim ou não? Eu não estou dizendo que isso vai acontecer, mas pode acontecer. Ou eu estou imune disso? Não estou, nem você. O mundo está aí. E nós temos que estar o quê? Por isso temos que orar, por isso temos que jejuar, por isso temos que ter bom ânimo e nos esforçar, para que nós não possamos passar por isso. E é com o que, pastor? Com oração. Amém? Amém? É com ânimo. Amém? Amém? Então, voltando na esposa. Achou que eu tinha esquecido, né? Não. Reinaldo já ficou feliz antes de eu terminar. Você vai perguntar para o seu marido. E tem que perguntar, irmã. Tem que ter conversa. Não pode ser assunto de segredo, não. Pode só ser aquela hora no escurinho, faz tudo escondido e quando... Não, para com isso. Aproveita, conversa, mano. Deixa ela falar para você, aí você fala para ela: ó, esposo, sabe o que eu gosto? Fala, segredo, essa é a ideia, tá bom? E aí vocês vão conversar, e entre vocês, tirando o sexo anal, que é errado, o que vocês tiverem em comum acordo entre o casal, presta bem atenção, entre o casal, tá bom? Não pode ser só bom para um e ruim para o outro, tem que ser bom para os dois. E o que vocês concordarem, Deus vai abençoar. Amém? É isso, irmãos. E não pode ser uma história que ninguém ouve. Não, que ninguém pode falar aqui em casa disso, não. Não, menino, não fala disso aqui dentro. Já conversei com meus dois filhos. Outro dia meus dois filhos chegaram com minha esposa e falaram assim: mãe, o que é sexo? Aí a Camila veio: sabe o que é sexo? E agora? O que nós vamos fazer? Eu falei: eu estava esperando por esse momento. Verdade. Marquei um dia, saí com os dois sozinhos. Falei assim: vocês perguntaram pra mãe o que é sexo? Então presta atenção, vamos ter um papo aberto aqui nós três. Podem perguntar tudo para mim. Vou explicar tudo para vocês. Não tem segredo. Vocês têm que saber. Porque senão o mundo vai ensinar para vocês tudo distorcido. E eu vou ensinar a verdade. Tá vendo esse negócio aí, filho? Aí eu comecei. Acontece assim, assim, assim. Expliquei para eles o que era sexo. Expliquei para eles o que era pedofilia. Expliquei para eles o que era o como que eles nasceram, né? Que eles ficaram assim. Falei: é verdade, é verdade. Quando tranca a porta, você já tem que saber. Eu ponho a plaquinha lá agora. Não perturbe. A sorte para chegar no meu quarto tem 2 portas, irmão. Sério. Eu já pus 2 que é para não ter perigo. Fecha a primeira e tranca a segunda. Se fizer barulho na segunda, já sei que algum inimigo está chegando. Aí eu começo a orar. E quando chega na primeira, aí eu estou preparado. Faz na sua casa, põe 2 portas. Tem um batente lá, põe uma aqui e outra aqui. Que é para ser anti-ruído. O pastor Timóteo falou que ele não podia morar no apartamento. Eu falei: por que, pastor? Ele falou assim: rapaz, eu acho que isso foi o sal dele, viu, gente? Não sei não. E aí eu expliquei tudinho para eles. Expliquei, falei: filho é isso, filho é aquilo, não pode isso, não pode aquilo. E tudo na hora certa que vocês quiserem saber, o papai está aqui para explicar. Tudo que vocês quiserem saber.
E expliquei que não podia conversar isso com um amiguinho na escola. Falei para a Luísa que isso não é legal, para ela nunca falar com o menino, que às vezes as amigas vão ter dúvidas que ela pergunta para mim. Falei para o meu filho, quando ele tiver dúvida, eu falei para ele que não pode jamais ele ficar olhando para o negócio do menino, nem o menino para o dele. Tem que explicar isso, irmão, porque criança não sabe, criança não tem. Eles, quando era criança, eles olham pela primeira vez da gente, né, e quer pegar, não entende nada. Aí você fala assim, nossa, que menino sem vergonha. Ele não sabe, ele não entende. Não pode ser assim, tem que ensinar. E não pode ser uma história assim. Isso é você ter bom ânimo na sua casa. Mas pastor, o que tem a ver com bom ânimo? Tudo. Porque se seu filho não for ensinado por você, a internet vai ensinar eles. Sim ou não? A gente tem que ter estratégia. Outro dia de manhã, eu levantei, falei para minha filha, você escovou o dente? Escovei, pai. Você escovou o dente? Escovei. Falei, faz assim, ó. Aí ela já sabe, né? A gente se riu. Falei, vai escovar o dente. Aí eu peguei o iPad, ela estava vendo um vídeo escrito assim: mentiras que as crianças costumam falar. Só esperei. Com o iPad na mão, café da manhã. Falei, filha, você mentiu, né? Não, pai, eu estava brincando. Falei, não, você mentiu, porque eu conheço ela. Você conhece seu filho, não conhece? Falei, 2 castigos. Uma semana sem iPad. O outro você vai escrever 50 vezes o versículo João 8,44. O que é isso, pastor? Você não sabe, você vai escrever também 50 vezes. Que o pai da mentira é o diabo. O pai da mentira é o diabo. João 8,44. E é desse tamanho o versículo. Ela está escrito 50 vezes. Esse é o castigo para ela. Ficar uma semana sem o iPad. E eu instituí uma outra regra lá em casa. E você institui na sua. Cada 1 hora no iPad, um capítulo da Bíblia que vai ler. Então, ele lê um capítulo, pega um crédito, 1 hora, toma. Pai, eu quero ficar 5 horas, 5 capítulos. Quero ficar o dia inteiro. Leia o dia inteiro também, irmão. E tá uma benção. Meu filho já começou segunda, já está em capítulo, Mateus 5. E você? Leu quantos capítulos na semana? Pensa quanto tempo você for na internet. Outro dia minha esposa na internet, meus filhos, pode ler, mãe. Mateus 1. E leu, viu? E leu. Falei, nossa, que benção. O negócio funcionou. Subiu que eu não falei pra você, cara? Aí eu cheguei outro dia e falei, Camila, você só deu uma entradinha aqui. Eu falei, não. Lê Mateus 2. E tem outro, hein? Eu faço pergunta pra eles. Se errar, mais 3 capítulos. Então, só para saber se ele entendeu o texto, né? Eu vou perguntar, o que falou em Mateus 1? O pai falou da genealogia de Jesus, falou lá do pai dele, falou que tinha 14 gerações, olha, falou de Maria, olha, falou de Maria, falou de José, falou, filho? Falou. Então tá bom, então você, então, beleza. Falou de Mateus 2 e assim vai. Irmão, se a gente não tiver bom ânimo na nossa casa, a gente fica deitado no sofá, as crianças brigando e você xingando. O que é esse menino? Cala a boca, rapaz! Obedece sua mãe, franca assim, vai lá e pau. Você é bom ânimo? Vira para quem está do seu lado e fala, tem bom ânimo? Lê com as crianças. Pode implantar a igreja. Cada 1 hora de internet e põe lá no iPad lá, 1 hora. Dá para pôr para despertar lá. Põe para despertar, você vai ler. E faz pergunta. E lê você também, viu? Porque como é que você vai perguntar uma coisa que você não sabe? Né? Como é que vai instituir a regra? Você não está nem você lendo a Bíblia? Já começa por você. Amém? Amém. Não acabamos não. Espera aí que o negócio está... Essa folha aqui está empurrando. Seguindo o texto aí. Deus falou assim: tão somente esforça e tem muito ânimo para teres o cuidado de fazer toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. O que era a lei? É a Bíblia. O que Deus falou para Josué? Josué, pode deixar ligado, irmão? Vou deixar, senão vai ficar muito calor. Obrigado. Ele falou assim: você tem que se atentar a fazer tudo que manda na lei, e não se desvia nem para a direita e nem para a esquerda. Agora eu faço uma pergunta para você: como é que você vai fazer tudo que a Bíblia manda se você não conhecer a Bíblia? Pergunta para quem está do seu lado, como que a gente faz? Pode responder, não precisa nem falar, tenho certeza que você sabe. Para saber você tem que ler.
E para ler, você tem que fazer o quê? Sentar na sua casa, pegar a Bíblia e começar a ler. Amém? Amém. Irmão, Deus está dando um segredo aqui para Josué para receber a vitória. Sim ou não? Sim. Quem conhece o livro de Josué vai ver as grandes vitórias que o Senhor fez, começando pela muralha de Jericó. Você deve conhecer a história, né? Desde criancinha. Quem é da igreja sabe a história. E se você não era, mas você já ouviu falar, ó, as muralhas de Jericó. Sim, as muralhas de Jericó. Então você tem que ter o quê? Conhecer a palavra. Você tem que ler a Bíblia. Você tem que ir na sua casa fazer. Eu não sei se o irmão vai, profetizo que vai pro resto da vida do irmão, mas fazer o que ele fez, implantou na casa dele. Todo dia de dormir, um capítulo. Lá em casa é quando acorda. Acordou, vamos ler. Lê um pouquinho o menino, lê um pouquinho a menina, lê um pouquinho a mãe, lê um pouquinho o pai. Ensino para eles, explico para eles, oro com eles, ponho eles na perua, depois vou orar com a mãe. Entendeu? Irmãos, se a gente não tiver uma vida de oração, de leitura, nós não temos como falar que nós vamos ter vitória. E a leitura da Bíblia, ela só é cansativa quando você não lê, porque aí você pega para ler, começa a ler um pedaço, depois lê outro, e fica um negócio sem pé, sem cabeça, e vai ficar mesmo, parecendo um bicho papão. Mas quando você começa a ler e entender, é tão gostoso. Começa ou em Mateus, no Novo Testamento, ou em Gênesis, no Velho Testamento. É maravilhoso. A Bíblia é um livro de sabedoria, é um livro de conhecimento, é um livro que é o nosso manual. Amém? Amém. Então nós temos que fazer o quê? Fazer igual Deus falou para Moisés: não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, e tomar o cuidado de fazer tudo conforme a lei. Quando eu falei para vocês de chegar no horário, de pessoas ficar fora do culto, o que eu estou dizendo? Reverência ao Senhor. E uma das coisas que o Senhor mais exigia de todos os líderes era santificação. Vou dar um exemplo para vocês. Se você não conhece a Bíblia, eu vou falar. Josué, nessa parte, estava entrando na terra prometida. Primeira cidade, Deus estava com ele. Vai, Josué. Cidade de Jericó, tomaram a cidade. Segunda cidade, cidade de Ai. Aí foi uns espias lá e falaram: não, Josué, lá tá fácil, dá um pouquinho, manda só uns 2, 3 mil homens, tá bom, tá valendo, vamos acabar com aquele pessoal lá. Essa aí tá facinho. E aí quando volta, morreu 36 homens. Pensa morrer 36 pessoas da igreja. Já começa a pensar nos inimigos, né? É bem fácil. Já começa matando já logo os filhos, a Michelle, a Fabiana, começa matando todo mundo. Pastor Eli é o primeiro, certeza. Aí morreu 36 pessoas. E aí Josué, então, Josué 7, capítulo 7, versículo 10, precisa você abrir. Josué se prostrou no chão com os líderes. Aí Deus fala assim: eu gosto de Deus por causa disso. Deus já rasga logo o negócio. Josué, por que tu está prostrado, rapaz? Levanta aí, o povo está em pecado. Está entendendo que você não adianta ficar chorando na sua casa e ficar postura? Está tendo posição? Está se esforçando? Está tendo bom ânimo? Não. Então não adianta ficar chorando aí não.